Deus abençoe o teu mar, tubarão, e você descubra o valor da sua cristal. Bom, graças dou ao Senhor, porque Ele é bom, e por Ele ser bom, estou aqui novamente gravando mais um vídeo. Hoje é uma data difícil, bem difícil para mim, e eu estive desde ontem pensando se eu deveria gravar ou não, e como eu faria isso, e o que eu falaria, e o que não falaria. E, bom, eu quero falar um pouquinho de quem foi a pessoa do Nelson Messias da Silva Júnior, o que esse homem fez nas nossas vidas. Temos uma regra, vamos falar assim, em alguns ministérios. Falo eu disso porque meu marido era pastor, e uma dessas regras para chegar ao pastorado é ele passar pelo crivo, e para isso chama-se a esposa e os filhos, para falarem da pessoa. E enfim, eu tô colocando essa história porque falar dele não tem como criar algo, mas foi algo vivido intensamente. E foi um ensino, não foi só uma vida, não foi só uma passagem por aqui. Embora nós, como família, como casal, passamos muitos momentos difíceis, como autônomos, empresários, sonhos, pastor, ministério, sonhos envolvidos, muita coisa. Mas o principal era a família. Ele tinha uma regra com ele, uma oração que ele fazia, que ele dizia sempre: Deus, guarda minha família, sempre guarda minha família. Eu não sei até onde vai o meu limite, até onde eu posso suportar se algo acontecer na minha família. E o Senhor até aqui tem nos guardado. Eu acredito que as orações desse homem de Deus, desse homem incrível, falo eu como uma pessoa que vivemos intimamente. A gente não foi só um casal, na nossa vida não foi só um casamento, foi algo íntimo, uma ligação de alma, coisa profunda, que a gente sentia um ao outro mesmo longe. Para alguns que nos conhecem, o Nelson, bom, era carreteiro, né, caminhoneiro, como se fala. E, bom, primeiro foi um sonho que Deus realizou desde criança. Eu sempre sonhava, eu queria casar com um caminhoneiro, porque eu amava. Morava no interior e via aqueles caminhões passando, e eu dizia: um dia eu vou viajar e eu vou me casar com um caminhoneiro. E Deus fez um grande mover na nossa vida, e nós nos encontramos, casamos e vivemos felizes. Não foi só um casamento, foi um casamento feliz. O tempo nos foi curto, foi muito curto, foi muito rápido. Mas assim, uma baita de uma história. Eu quero falar aqui desse homem. Eu quero falar da coragem desse homem, da ousadia desse homem. O que ele fez para mudar não só a minha vida, para mudar as nossas vidas. Mudou a minha vida, mudou a vida das minhas filhas e de todas aquelas pessoas que passaram pelo nosso viver. Passaram naqueles momentos quais nós estivemos juntos fazendo a nossa história. Eu conheci o Nelson quando eu vim a São Paulo, numa concentração de fé. Eu vim a convite da minha tia. Ela morava em Goiânia, eu estava lá. Eu tinha chegado há pouco tempo na minha tia e ela me convidou e viemos. Na volta, a minha tia costureira, na volta a gente tinha umas entregas para fazer. As pessoas iam, final de ano, a pessoa ia vender roupa na feira. Quem conhece Goiás sabe como que é. E ela tinha que entregar e a gente não tinha ônibus para voltar. E aí minha tia disse: nós vamos pegar uma carona. Eu, meu Deus, fiquei apavorada, muito medrosa, aquele vestidão lá no pé. E fomos, e quando minha tia deu com a mão, ela falou: esse irmão vai dar carona para nós. Eu não sei como ela sabia, mas ela profetizou. E ele sempre nós
contando essa história, ele falava que quando nos viu, disse: eu vou dar carona para aquelas duas irmãs, porque as duas estavam com o vestidão lá na perna. E foi uma tarde viajando de Barretos até Goiânia. Foi a carona que ele nos deu. E falamos muito das coisas de Deus. Principalmente ele com a minha tia, conversaram bastante. E dali começou a nossa história. A gente não tinha noção de que nós nos amaríamos tão profundamente e que em tão pouco tempo depois casaríamos. Havia uma profecia sobre a vida do Nelson e eu fui essa profecia, graças a Deus. E quando eu estava dentro daquele caminhão, né, com ele, conversando com a minha tia, e eu sempre ali, na minha, lógico, Deus falou profundamente no meu coração que ele seria meu marido. E eu confesso que a gente nem tinha se olhado como homem e mulher. E depois de alguns dias, né, depois que ele nos deixou ali, eu na época nem celular tinha. Isso não era uma realidade para todo mundo, muito menos para mim. Mas minha tia deu o número do celular dela para ele e ele acabou ligando e falou que Deus havia falado com ele e ele queria saber de mim. E eu fiquei super calada, porque como eu ia dizer para ele: eis que eu te digo, Deus falou que tu vai ser meu marido. Não tinha lógica, mas era o que o Senhor tinha ministrado no meu coração e assim foi. Ele perguntou: se Deus confirmar, você casa comigo? E eu disse sim, sem nem lembrar do rosto dele, e ele muito menos do meu, sem a gente se ver. E começamos a orar, Deus confirmou, nos casamos. Quando eu casei com o Nelson, eu já tinha minhas 4 filhas. E ele, por aí começa um grande desafio. Ele não tinha nenhum filho, já tinha sido casado 18 anos com uma pessoa. Quando eu o conheci, ele tinha se divorciado. E eu tinha acabado de sair de um casamento de quase 13 anos não tem palavras, mas tribuloso, muito tribuloso. E no decorrer, acredito, de outros vídeos que virão, eu quero falar um pouco disso, porque tudo é um aprendizado. E eu acredito que não é só um vídeo, mas que você possa pegar algo para crescimento da sua vida, um conselho. Era o que aquele homem amava fazer, era aconselhar as pessoas, principalmente famílias. Era o ministério dele. Como pastor, a gente dirigiu algumas igrejas, mas o ministério dele era na estrada. Era para quem ele amava falar de Jesus, era para os seus amigos, companheiros, aqueles que realmente ele via que necessitavam. E havia um grande mistério. Eu pedi muito para Deus para que ele parasse de viajar, ficasse conosco, porque não era fácil. Tá ali com as crianças, com saudade, mas Deus nunca atendeu e era a paixão dele. Tanto que quando ele adoeceu, ele estava na estrada. E Deus me deu o privilégio de estar com ele naquele momento. Senão acho que eu não aguentaria estar aqui falando hoje. E, enfim, nos conhecemos, nos casamos, namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. 2 loucos, ele mais louco ainda. Assumiu as 4 crianças. 4 crianças que vieram de um trauma terrível, abusos e, enfim, muitas coisas. E o Nelson, ele rompeu preconceitos. Ele foi um homem muito corajoso. Ele ouviu a voz de Deus. Ele disse para mim: Deus falou para mim que essas crianças vão ser minhas filhas e que ainda virão mais 2 que eram, no caso, né, do meu primeiro casamento, meus 2 enteados. E assim foi. Assim como Deus havia falado para ele, assim aconteceu. E ele obedeceu à voz de Deus. E uma das coisas que eu quero frisar aqui, dentro da nossa história, que para mim é muito incrível, eu quero que um dia meus netos ouçam isso, meus bisnetos. Um homem que ouviu a voz de Deus, que casou com uma mulher com 4 filhas, ainda recebeu mais 2 filhos também. E depois mais a minha irmã que veio, que também veio como filha. E enfim, contar e falar o que esse homem foi, trabalhar o psicológico dessas crianças que vieram de traumas profundos, onde só Deus poderia curar. E ele ter paciência com uma mulher também que teve um casamento lá para trás traumatizado. E
abusivo, de tudo quanto é forma que alguém possa imaginar. E esse homem entrar na nossa vida e trazer uma referência de homem para as minhas filhas, de pai, trazer uma referência de homem para minha vida de pai. Eu nunca conheci, eu nunca vi. Pode até ser que tenha, eu acredito que deve ter, mas eu nunca vi um pai tão incrível como esse homem foi para as nossas filhas. Para os nossos filhos, tivemos muitos filhos do coração, principalmente ele. Ele adotava as pessoas no coração e nós tínhamos uma missão de orar por essas pessoas, por esses filhos, até que o Senhor fizesse algo por essas pessoas. E assim a gente se realizava também. O Nelson, ele foi aquele pai com respeito total. Como ele sabia que as meninas tinham vindo de uma situação, uma infância de traumas e abusos, de tudo quanto é forma, o Nelson, ele nem dentro de casa, ele mostrava total respeito. Uma das coisas mais profundas no nosso casamento, no nosso relacionamento, era o respeito. Do como aquele homem me respeitava, como aquele homem respeitava as nossas filhas. Meu marido nunca saiu do banheiro para o quarto, né? A gente não tinha a suíte na nossa casa, então ele nunca saiu enrolado numa toalha, porque era uma casa de mulheres. Então ele sempre, quando ele chegava de viagem, era a minha função. A roupa dele estava lá no banheiro ou estava em cima da cama e ele levava, tomava, ele saía já. Nunca minhas filhas viram meu marido enrolado numa toalha. Isso era respeito. Algumas pessoas dizem, que bobeira. Não é bobeira. Era ele tratando meninas que foram de forma agressivamente abusadas e ele precisava devolver precisava devolver a confiança para essas meninas. E somente com um respeito extremo isso poderia ser possível, e foi possível. Ele nunca entrou no quarto das nossas filhas sem bater, sem pedir licença. Ele nunca permitiu que as meninas vestissem roupas que fossem curtas. Quantas vezes fomos julgados, praticamente condenados até, pelas pessoas que achavam a nossa forma, a minha, e principalmente assim, a forma dele de ser duro com as crianças, mas não era duro, era tratamento, era mostrando para nossas filhas que elas tinham valores e que esses valores de meninas, de mulher, teriam que ser respeitados, e sempre como homem, como pai, beijo na testa como sinal de respeito, abraço, carinho, divã do papai, elas vão saber o que eu estou falando, conselhos, falar de como é um homem, como não é, de como escolher, de como não escolher. E isso foi um processo construtivo, como eu falei, muitas vezes julgado, muitas vezes estranho para muita gente, mas ele foi intencional. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e fez. Foi algo extraordinário. Eu falo como mulher que fui, esposa que fui, a forma que ele me tratou, quantos sentimentos havia no meu coração. Perdão, eu precisava liberar perdão, eu precisava ser uma mulher mudada, mais madura. Eu era muito infantil, apesar dos traumas que já tinha vivido, apesar de já ter 4 filhas, eu era infantil. E ele foi um homem muito paciente, um amigo, psicólogo, alguém que me aconselhou, que me instruiu. E fiz muitas coisas assim erradas, né? Sei lá, se foi erradas para muitos, para mim também, depois que ele não esteve mais comigo, mas nenhuma delas foi por falta de orientação, pelo contrário, até o último momento ele esteve ali me aconselhando. E hoje são 3 anos sem ele, 3 anos difíceis, mas eu não quero me calar. Uma das coisas que eu havia falado desde o primeiro vídeo é que eu queria
prosseguir com esse legado. E foi muito ensinamento, muitos ensinamentos de alguém que passou por cima dos preconceitos, de alguém que decidiu ser pai. Eu nunca vi até hoje um pai tão incrível, alguém que amou tão profundo as filhas e os filhos que lhe foram dados do coração, dado por Deus. Alguém que se preocupava de verdade. Eu nunca vi até hoje. Até hoje. Não é porque ele não está mais aqui conosco, é porque eu nunca vi, eu não posso dizer que vi. Eu sempre falei para as nossas filhas, eu falei, Deus foi misericordioso, Ele viu todo o nosso sofrimento e decidiu mudar a nossa história. E foram 10 anos, muito pouco, 10 anos de casado, 10 anos a qual eu posso dizer que eu fui uma mulher amada. Eu fui uma mulher amada, eu fui instruída, protegida. As nossas filhas também foram amadas. Eu nunca vi até hoje o meu marido fazer um plano de futuro sem que as nossas filhas estivessem envolvidas. Nunca abriu a boca para dizer assim, as suas filhas. Nunca. Até em momentos que nós estávamos ali bravo, brigando, que a gente não era perfeitinho, não, a gente quebrava o pau. Éramos muito diferentes. Mas ele nunca disse assim, as suas filhas. Ele sempre falou as minhas filhas, as nossas filhas. E Deus mudou a história. Deus mudou a visão das nossas filhas. Hoje elas têm, ele sempre chamou elas, às vezes, sempre quando ele estava em casa, a gente sempre sentou à mesa. Os nossos almoços, nossas reuniões, almoço, janta, café da manhã, sempre foi na mesa. Todos juntos. Quantos trabalhos eu tive que sair, porque ele falava, eu quero chegar em casa, eu quero ver você. Eu quero que você esteja em casa. E ali jogava um colchão na sala e aquele colchão se enchia. Com as meninas não sobrava nenhum espaço para mim. E foi muito amor, muito amor. Eu quero que abrir aspas e falar para você que já tem um filho, que já tem filhas, mulher que deve ter passado por algum casamento. Ninguém separa porque quer, ninguém casa para separar. É absurdo isso. Eu não sou a favor de divórcio. O divórcio ele tem um peso, principalmente em cima da mulher. O homem parece que divorcia continua o mesmo. A mulher, ela quando fala, fulana é divorciada. Embora hoje estamos num século assim tão, vamos falar assim, atualizado, mas ainda existe um imenso preconceito sobre isso. Mas você, mãe que tem seus filhos, uma das primeiras coisas, o meu marido, ele conquistou primeiro as nossas filhas. Ele conquistou as nossas filhas e só depois que ele conquistou as nossas filhas, ele me conquistou. Então a primeira conquista de um homem para uma mulher que já tem filho, tem que ser dos filhos dela. E outra, ele tem que receber os seus filhos como filho dele. Não adianta, às vezes a carência da mulher, mulher emocional. Às vezes a carência da mulher nas emoções faz com que ela se submeta a alguns tipos de relacionamento. E eu quero aqui te deixar um conselho. Nunca coloque um homem acima dos seus filhos. Homem tem muito, minha filha. Desculpa lá, mas eu tenho que ser realista. E observe como ele trata seus filhos. Observe se não é só vamos falar assim, uma maneira de enganá-la, mas assim, se é verdadeiro aquele sentimento, se tem amor, se tem carinho, se tem afeto. Ainda existe homem de verdade. Ainda existe homem que queira uma família e, enfim, nós tivemos essa família, eu tive, o Nelson foi esse pai, ele foi, eu acredito que existe, eu acredito que existe amor, eu acredito que existe um casamento. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de alguém que te ame de verdade e te receba na alma. Nós dois fomos ligados na nossa alma até o último momento. A gente sentia isso.
A gente sentia se um estava vivo, se um estava bem. E foi algo incrível. Esse homem foi corajoso em assumir essa mulher com esses filhos, com essas filhas, mudar a história dessas meninas, mudar. Meninas que foram altamente abusadas e agora tiveram um pai de verdade, uma escolha de homem. E ele chamava as meninas e falava: olha, eu quero que vocês procurem homens que amem vocês, pelo menos o quanto eu amo a sua mãe. E não aceite menos do que vocês merecem. Não aceitem menos do que o seu pai é para sua mãe. E eu acredito que cada uma delas recebeu isso como referência. O Senhor é incrível, o Senhor é poderoso. Não só a vida das 4 meninas, mas também a vida da minha irmã. Ela, acredito que é testemunha disso, como referência de homem, de pai. Como a vida dos meninos também que vieram, os 2 que chegou para nós. Vocês são amados. Vocês foram profecia de Deus para a vida do Nelson. E foi um privilégio meu ter vocês. Eu sou grata ao Senhor por vocês. E sou grata a Deus pelas minhas filhas, pessoas que hoje me apoiam, somos amigas. Até isso, Deus usou aquele homem para poder fazer isso acontecer na nossa vida. São 3 anos de muito ensino. Um desses ensinos é: homem, se você casou com uma mulher que tem filho, esse filho também é teu. Uma das coisas que mais, assim, acontece e acaba muitos casamentos, segundos casamentos, tá? É o que? O homem casa com a mulher e já tem um filho, e a criança, ela é difícil. O adolescente, pior ainda. Então, assim, quando chega nessas fases, ele não quer ter trabalho e acaba dizendo: é teu filho, tudo é teu filho. Joga a culpa pra mulher e às vezes quer disputar. Ei, amor de homem é amor de homem, amor de filho é amor de filho, amor de mulher é amor de mulher. Quantos homens também que se casaram com outras mulheres e esqueceram seus filhos? Ei, você é pai, a tua paternidade, ela vai mudar toda a história do teu filho, da tua filha. A tua paternidade vai fazer com que a tua filha escolha homens para a vida dela. A tua paternidade vai fazer com que o teu filho seja um homem, seja um pai de família. Então, assim, não deu certo? Não foi com a mulher, não foi com os teus filhos. Aprenda a cuidar daqueles que Deus confiou nas suas mãos. Mas não é meu filho de sangue. E daí? Você é o pai porque você está cuidando, você está dando amor e você está dando referência para essa criança. E acredite, até hoje, o pai que as meninas têm é o Nelson. Elas nunca se referiram a outra pessoa com essa paternidade. Essa paternidade é dele. Deus deu para ele. Ele pagou um alto preço, suportando preconceitos, ouvindo palavras. A primeira vez que ele me apresentou, por incrível que pareça, que ele me apresentou para um grande amigo. Ele foi ministrar uma palavra numa igreja. E ele falou: olha, essa aqui é a mulher que eu vou casar. E nós levamos a nossa caçula. Na época ela tinha 2 aninhos e pouco, não tinha nem 3 anos ainda. E a pessoa olhou para ele e falou assim: essa mulher não é para você. Uma mulher com 4 filhos, essa mulher não é para você. E ele olhou e disse: ela é a minha esposa. Ela vai ser a minha esposa. É a mulher com quem eu vou casar. E essas crianças são minhas filhas. E ali nós saímos e eu acabei falando para ele: olha, eu não sei, eu quero que você... Ele olhou: eu não quero que você fale nada, você é minha esposa, e acabou. E foi o que aconteceu. A gente foi também, na verdade até hoje, tá? Confesso, até hoje eu pago um preço. Um dos preços que eu pago é ter sido afastada do meu sogro. Foi a rejeição por parte da família do meu marido. Pelo quê? Pela decisão dele. Ele não foi eu que decidi. Ele decidiu que nós seríamos uma família e ninguém daria o pitaco nisso. Ele não permitiu ninguém falar: educa sua filha assim, faz isso. Não. Ele disse: não, vocês são minha família. Pronto, acabou. Ele não deixou de amar ninguém. Eu nunca
mais um ensino aqui, mais uma lição que eu quero deixar. Eu nunca abri a minha boca para falar mal da família do meu marido. Por mais que acontecesse qualquer BO lá, nunca falei, não era a minha função. Eu sempre conversamos, dividimos, a gente nunca falou, nunca falei mal de nenhum dos familiares do meu marido, e nem ele do meu, mas ele nunca deixou ninguém se intrometer na nossa família, e eu também nunca deixei, tá? Nunca deixei, não importava para nós decidimos, a nossa família, pronto, acabou. E a gente foi feliz, assim, e confesso, foi muito melhor. Apesar de que hoje eu praticamente, assim, fui condenada, odiada, como se eu tivesse causado tudo isso. E foi uma escolha nossa, e eu não me arrependo. Eu acredito que ele também não. Enfim, isso não significa que ele não amasse a família dele profundamente. Isso não significa que eu não ame a minha família profundamente, mas é uma lição para muitos casais que tem a sua família e deixa sua mãe dar pitaco, seus parentes dar pitaco, seus cunhados, seus irmãos, o papagaio, o periquito, e aí cada um chega com uma opinião e acaba dando tudo errado, porque você fica absorvendo. Não, aprendam a amadurecer o casal, aprendam a resolver os problemas de vocês, dividir os BOs de vocês e resolver. É incrível. Tudo que Deus fez na nossa vida foi incrível. As viagens que fizemos, as pessoas, o Nelson, ele quando ele via uma família, um filho, principalmente, ele tinha algo assim, pronto, ele não teve nenhum filho biológico. Isso foi uma das provas que eu fiz com Deus, porque eu já tinha saído de um casamento assim aterrorizante. Eu já tinha divorciado e eu falei que eu não queria mais me casar. E se um dia eu me casasse, seria com um homem que não tivesse nenhum filho, e as minhas filhas tinham que ser as filhas dele. E assim foi, e assim o Senhor fez. Então não tenho dúvida que Deus, ele nos uniu para um grande propósito, para uma mudança de vida, que Deus usou esse homem que passou por cima de muita coisa. E quantas vezes meu marido sofreu preconceito de estarmos juntos, e aí alguém vinha com um comentáriozinho ridículo, engraçado, que ele sempre foi aquele homem com uma resposta muito fresca, uma resposta muito bem dada, assim, para a pessoa não ter o que argumentar. Quantas vezes alguém chegou para dizer, o pastor quer preparar o genro para as filhas, sua filha é clarinha, você é mais escuro, sabe? Uns comentários tão idiota, e meu marido sempre teve uma resposta na ponta da língua. Ele é muito amado. Ele não está aqui hoje, são 3 anos sem ele não está aqui, mas ele é muito amado. Ele é muito amado por mim, ele é muito amado pelas meninas, ele é muito amado por aqueles que Deus confiou na mão dele. Até essa semana eu até gravei um outro vídeo, mas não tive coragem de postar, mas quero comentar sobre um filhão que ele teve do coração. Ele colocou lá no Facebook dele, falando que não entendia o porquê ele tinha partido. Eu quero dizer para você, eu também não entendo, mas eu entendo a diferença que esse homem fez. E quantas vezes eu quis recuar, quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu quis desistir. E quando eu me lembro tudo que ele suportou, que ele passou, que ele viveu, que ele renunciou para ser nosso amigo, nosso psicólogo, pai das minhas filhas, minha referência de homem, minha referência de pessoa. Às vezes quantas vezes até com Deus eu dizia, poxa Deus, como assim? Eu te busco, eu te clamo, e o Senhor tem uma intimidade dessa com o Nelson, desse jeito, e eu? E ele dizia, Rita, você acha que é só você que tem sua intimidade com Deus? Eu tenho a minha. E era um homem cheio da ousadia. Quando Deus mandava ele falar, ele falava, doesse a quem doer, desce o que desce, daí, não importa. Ele falava e, enfim, ele foi esse homem incrível, ele foi esse pai incrível, um pastor para aqueles que estavam longe, não longe de Deus, mas longe, vamos falar assim, de si mesmo. Ele foi aquele pastor que trouxe as pessoas para a realidade. Quantos casais,
quantos testemunhos eu recebi no celular desse homem, muitas histórias, e eu me sinto grata. A dor é grande, a saudade é imensa, mas eu me sinto grata a Deus, privilegiada por ter sido esposa desse homem, e querer deixar registrado isso para as nossas gerações. Sim, existe amor. Eu acredito que existe, se for alma gêmea que seja, existe Deus nos processos, tem que existir cumplicidade nos casamentos. Pode sim um pai que não é biológico ser o pai mais maravilhoso, mais extraordinário que possa existir. Acredito que as minhas filhas, mais do que eu, vão testemunhar disso. E acredito que pode ter alguém que Deus coloque na sua vida para transformar. Deus colocou o Nelson na minha vida para me transformar. Nosso último olhar, nossa última troca de olhar, foi assim, bem... Eu vi uma preocupação nos olhos dele. Mas aquela preocupação não era com ele. Ele já estava sendo socorrido, estava sendo levado para o hospital em Goiânia. E aquela preocupação não era com ele, aquela preocupação era comigo. E eu disse para ele, olha, eu não consigo ir com você agora, mas amanhã cedo eu tô lá. E eu só vou sair de lá com você. Só sair com ele. Não como eu queria. Parecia um filme de terror. Assim, foi algo tão dolorido. E a preocupação dele era comigo. A preocupação dele era de saber como eu ficaria. Ele sabia que ia ser difícil e tem sido. Mas eu tô aqui. E a nossa história tá aí. Pra nossa geração. Pra vida das meninas. Pra vida daqueles 2 meninos que são nossos filhos também. Pra vida da minha irmã, que é sua filha. É minha irmã, mas é sua filha. Para a vida dos nossos filhos do coração, aqueles de perto, aqueles de longe, aqueles que Deus nos deu por um tempo para ser pastoreados, para ser ensinados. Alguns foram ensinados com cajado, mas com muito amor. Muito amor. Deus abençoe, reflita. Você mulher, mulher de caminhoneiro, tá? Eu me lembro, quero deixar também aqui registrado algo para as mulheres, tá? Mulher de caminhoneiro principalmente, ou uma mulher que tenha o seu marido que trabalha um tempo fora, e a gente é emocional, às vezes a gente se sente insegura. Eu me lembro que uma vez alguém fez um comentário e falou, você confia no seu marido? Fica tanto tempo fora. E aquilo foi uma seta no meu coração, e eu liguei para ele soltando os cachorros, e ele disse, você é louca? O que está acontecendo? Eu quero que você venha embora e tal. Aí ele disse, tá vendo? Como que eu vou embora se você fica desse jeito, brigando, falando? Como que eu vou embora? E quando ele falou isso, caiu uma ficha assim. Eu disse, cara, a nossa casa tem que ser um pedacinho do paraíso. Esse homem tem que estar no fim do mundo. E ele tem que lembrar que ele tem uma família, que ele tem um lar, que ele é amado. E ele tem que desejar vir para casa. Não é fácil ser caminhoneiro, não é fácil estar longe da família. E eu falo para você, mulher... abraça teu marido, diz pra ele, mesmo quando você estiver morrendo de ciúme, não afasta ele de você não, traz ele pra perto. Diz pra ele, olha, eu tô em casa, tô te esperando, te amo, as crianças estão aqui, estamos te aguardando. O homem que tá à distância, ele ama ouvir isso. O homem que é homem, ele ama ouvir isso. Ele valoriza isso. Você que é marido, você é o protetor. Eu sei que a tua responsabilidade é muito grande, entende? Você que fica tão distante... A tua mulher, ela é emocional e tem TPM. Vai ter dias que vai ser difícil, mas ela só vai querer que você ligue para ela e diga, meu amor, vai ficar tudo bem. E se ela soltar os cachorros em você, amarra os cachorros, prende, engole todo o orgulho e diz para ela, olha, eu sou o homem. Sou eu que cuido de você e eu tô aqui. E uma das coisas, meu marido, ele ficava muito tempo fora, mas eu tinha segurança nele, porque ele sempre dizia, você é a única. E eu sei que tinha muitas mulheres mais novas, bonitas. Porém, ele fazia eu me sentir. Ele fazia eu me sentir a mais bela e a mais especial. Isso me dava uma segurança e eu parava de encher o saco. É um segredinho aqui para os homens, hein? Quando a tua mulher se sente segura, ela para de encher o saco.
Se a tua mulher fica brigando, falando, reclamando, ligando moído, é assim que meu marido dizia. Mulher, ninguém aguenta moído, homem nenhum aguenta moído. Mas quando a mulher tá ligando muito moído, eu falo pra você, ela tá insegura. E isso é culpa sua. Você que é o homem, você que é o provedor, o protetor, e você que tem que dizer pra ela que ela é única, que ela é especial. Cuida da sua família, cuida do teu marido, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos. Dá o teu melhor, porque a nossa vida, ela é uma passagem e ela tem que ficar marcada. O Nelson marcou a nossa vida, foi incrível. Eu posso contar essa história 10 milhões de vezes e ainda assim ela martela no meu coração e eu sempre tiro um aprendizado disso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu quero gravar outros vídeos com algumas situações que eu acredito que vai ajudar algumas pessoas, vai abrir a visão de algumas mulheres, vai fazer elas entender como elas têm que ser tratadas, como elas merecem ser tratadas, seus filhos e a sua família. Seja pai, seja mãe de verdade, seja amiga, seja companheira, seja amigo, seja companheiro. E Deus abençoe a tua vida. E quando eu falo Deus abençoe o teu mar, tubarão, o teu mar é a tua família. O teu mar é tudo que Deus te deu para você dominar sobre ele. E quando eu falo descubra o valor da sua cristal, que a mulher é o lado mais frágil e ela ama ser protegida pelo seu amado, pelo seu companheiro. Uma mulher que é protegida, ela nunca vai colocar nada acima de você. Deus abençoe grandemente cada família, cada homem, cada mulher que ouvir esse vídeo. E deixa um comentário, fala alguma coisa, sei lá. Eu só quero deixar isso registrado para as nossas gerações. Deus abençoe grandemente a cada um.